Querido Deus, querido Pai, graças te dou por mais um dia, Senhor. Conosco nessa leitura de hoje, abençoa o nosso dia, abre nossa mente para que possamos interpretar aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, na sua bendita palavra e abençoada. Muito obrigado por tudo. Orei confiante no nome de Jesus Cristo. Amém. Daremos continuidade ao livro de Isaías, seu capítulo 8. Diz o seguinte: a invasão dos assírios. Isaías 8, capítulo 8, verso 1 em diante. O Senhor me disse: pega uma tableta grande e escreva nela de maneira inteligível Maer Salal Hasbaz, como testemunhas fidedignas. Chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Então tive relações com a profetisa. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Salal Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribaceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e, passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra. Ó Emanuel, o Senhor é a nossa esperança. Fiquem furiosos. O Senhor é a nossa esperança. Isaías capítulo 8, verso 9 em diante. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos, todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não tenham aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e sele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele guardarei. Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra durante oprimidos e famintos. E, quando tiverem fome, enfurecendo-se,
amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí a angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. O príncipe da paz, Isaías capítulo 9, verso 1 em diante. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tomará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Profecia contra o reino de Israel. Isaías capítulo 9, verso 8 em diante. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sícomoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso, o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel, com a boca escancarada. Nem contudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso, o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolice. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida, porque a maldade queima como um fogo. Ela devora os espinheiros e as ervas daninhas. Incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chama, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome. Devoram a esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos, juntos, atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Capítulo 10, verso 1, continuação. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta fazer
a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continuou estendida. Profecia contra a Síria. Isaías capítulo 10, verso 5 em diante. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisados aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir a exterminar não poucas nações, porque diz: não são meus comandantes todos eles reis, não é Cauno como Carquemes, não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Porque o rei diz: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o Senhor do exército, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Síria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Um resto voltará. Isaías capítulo 10, verso 20 em diante. Naquele dia os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para Deus, o Deus forte, porque ainda que o seu povo, ou Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição já determinada, o Senhor do Exército, a executará no meio de toda esta terra. Por isso, assim diz o Senhor do Exército: povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Síria, quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão, à maneira dos egípcios. Pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar, e ele o levantará, como fez no Egito. Naquele dia o peso dele será tirado dos ombros de vocês,
e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Ayatim, passa por Migron, e em Miquimais larga a sua bagagem. Passa ao desfiladeiro, aloja-se em Geba, já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Grite bem alto, filha de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madimena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com machado as árvores da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O reinado de paz. Isaías capítulo 11, verso 1 em diante. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará como um cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A nova glória de Israel. Isaías capítulo 11, verso 10 em diante. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus. Ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel, no dia em que saiu da terra do Egito. Cântico de louvor pela restauração de Israel. Isaías capítulo 12, verso 1 em diante. Naquele dia você dirá: graças te dou, Senhor, porque ainda que te irás contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação com alegria. Vocês tirarão a água das fontes da salvação.
Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Profecia contra a Babilônia. Isaías capítulo 13, verso 1 em diante. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu uma visão. Sobre um monte escalvado, levantem um estandarte, ergam a voz para eles, acenem com a mão para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles, e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas da constelação dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado e aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles. As casas serão saqueadas e as mulheres deles violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens, eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como a Sodoma e Gomorra, quando Deus a destruiu. Nunca mais será abatida, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Porém, nela os animais ao deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruz, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, as chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando, e os seus dias não serão prolongados. A volta de Israel para a sua terra. Isaías capítulo 14, verso 1 em diante. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se juntarão os estrangeiros, e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles.
E a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. Hino triunfal sobre a queda de Babilônia. Isaías capítulo 14, verso 3 em diante. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria, até os ciprestes se alegram por causa de você. E os cedros do Líbano exclamam desde que você caiu. Ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro, quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você, dizendo: então também você enfraqueceu como nós, e você se tornou como um de nós. A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das minhas altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades, que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo, mas você é lançado fora da sua sepultura, como um renovo abominável coberto de mortos transpassados à espada e que descem a cova de pedras. Como um cadáver pisoteado, você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele, por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem. Tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com os seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. Isaías capítulo 14, verso 24 em diante. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o plano que foi elaborado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois, se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. Isaías 14, verso 28 em diante. No ano em que o rei Acaz morreu, foi pronunciada esta sentença: não se alegrem todos vocês da Filistia, por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora.
Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão em segurança. Porém farei morrer de fome a sua raiz, ó Filistia, e os seus sobreviventes serão mortos. Uive, ó portão, grite, ó cidade, todos vocês da Filistia. Tremam de medo, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Que resposta se dará, então, aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Isaías. E assim oremos. Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom e a Tua misericórdia tem prevalecido até os dias de hoje para conosco, fazendo com que nós tenhamos o ar para respirar e a oportunidade nova a cada dia. Pai, eu agradeço pelo dia que o Senhor concedeu a cada um de nós aqui presente. Que o Senhor venha abençoar a nossa noite e que nós possamos dormir debaixo da Sua graça e das Suas mãos. Que o Senhor nos liberte de todo o mal que possa vir nos assolar e que tenhamos uma noite de paz debaixo da Sua graça, dormindo sossegados, na paz e na confiança que o Senhor está aí para nos proteger. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nós. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.